Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mexico, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, excelentíssimos senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, caros munícipes, quero expressar a minha enorme gratidão por todos aqueles que contribuíram para que eu nascesse em democracia e em liberdade. Foi graças à sua coragem e determinação que me inspiraram e que me permitiram hoje ser um representante da geração livre. Hoje, mais do que nunca, é necessário divulgar o 25 de Abril e o que representou para Portugal e para a sua população, pois é necessário que mais pessoas sintam o desejo e a vontade de defender e participar nas decisões importantes do seu país. A isso chama-se cidadania. É preciso que as gerações que nasceram e cresceram em liberdade percebam a diferença entre o antes e o depois, para assim poderem dar valor à importância à liberdade. Estamos num concelho que conhece bem o valor da liberdade e da democracia. Em todos os lugares, as revoluções não foram isentas de excessos e Mexico não foi exceção. Mas a história de Mexico honra-nos pela sua luta antifascista e, sobretudo, pela forma como tem lutado contra a precária qualidade de democracia que se pratica na região. É preciso que as populações percebam bem a diferença para que em qualquer momento que se sintam forçados a abdicar da liberdade que a Revolução dos Cravos lhes permitiu usufruir. Democracia é alternância democrática. A qualidade da democracia depende em muito dessa alternância. É ela que dá vigor à democracia, que reforça e regenera as instituições democráticas. Sem alternância criamos uma ameaça à democracia, pois esta transforma-se aos olhos de todos em algo que não vale a pena participar, porque a nossa escolha não influenciará o nosso futuro. Não existe nada pior para a democracia do que uma perspectiva imobilista, conservadora e acomodada, dos que resistem à mudança e que a impedem a todo o custo. Nada pior do que manter no poder sempre os mesmos, que apenas por sobrevivência própria querem fazer-nos acreditar que a sua continuidade é o melhor destino, quando afinal sabemos que essa continuidade representa falência de ideias, projetos e ações. Pessoas desacreditadas nos seus fundamentos e princípios jamais nos levam a um futuro próspero, pois quem sempre seguia o mesmo caminho e ouvia sempre o mesmo professor, quem nunca sentiu a necessidade de se expressar, de se exprimir livremente e ver as suas ideias respeitadas, não poderá ter uma perspectiva de desenvolvimento que nos conduza ao progresso e ao bem-estar. É nosso dever derrotar a política do medo, a governação incompetente, a liderança ultrapassada, eles próprios reféns da sua cegueira e presos por um regime que se diz democrático, mas que punde com ameaças, expulsões, divisionismos e insultos. Celebrar Abril é trabalhar para pôr cobro a esta espécie de democracia. Celebrar Abril é celebrar a autonomia da região autónoma da Madeira e o poder local. Um e outro emanam desse facto histórico. E a nossa responsabilidade lutar pelo reforço da independência do poder local, por ser aquele quem melhor interpreta as preocupações da população e mais depressa resolve os seus problemas. Vivemos no país e na região um dos períodos mais difíceis da nossa história recente. As irresponsabilidades governamentais conduziram a região a um tal estado financeiro que levou o seu governo a recorrer à ajuda externa. A região está sobre a alçada de credores nacionais e internacionais. A Madeira paga dupla austeridade e vive a mais grave asfixia social e económica, com taxas de desemprego impensáveis, falência das empresas, aumento da pobreza. Quem nos conduziu a esta tragédia social e entregou de bandeja a autonomia a Lisboa apontou o dedo ao Governo Central, quando foi ele, ao longo dos últimos 40 anos, o único a governar a Madeira. Minhas senhoras e meus senhores, enquanto cidadãos não podemos permitir que valores como a responsabilidade, a solidariedade, a ética, a fraternidade e a liberdade sejam secundarizados pelo materialismo, pelo oportunismo e pela resignação. Este é o momento de dar o lugar à cultura do mérito e acabar com a cultura do compadrio, pois sem ela não será possível construirmos uma verdadeira democracia que sirva de alicerce ao futuro da nossa região. É fundamental que a sociedade questione. É preciso pedir contas, é necessário que os agentes políticos se empenhem em prestar contas aos cidadãos das medidas que adotam.
é fundamental que se peçam responsabilidades a quem foi eleito pelo povo. Os cidadãos que exercem cargos políticos têm de ser um exemplo de transparência, honestidade, de responsabilidade, de rigor na utilização dos recursos do Estado, de ética, de respeito pela dignidade das pessoas e do compromisso feito em eleições. A 29 de setembro do ano passado, nas eleições autárquicas, o povo de Mexico não se resignou e derrotou a prepotência e a arrogância. O CDS-PP sempre respeitou os resultados eleitorais e sempre, sob forma responsável, interpretou as decisões soberanas dos eleitores. É nesse sentido que temos colaborado com o atual Executivo Camarário no crescimento da nossa terra. O meu desejo é que todos participem na construção de uma sociedade livre, coesa e solidária. Comemoramos Abril com esperança de um futuro melhor, em que os desígnios dos capitães de Abril sejam cumpridos. Apelo ainda à cidadania e ao dever cívico de cada um de nós, mas em especial à minha geração. Vamos utilizar o nosso maior trunfo, concedido pela Revolução dos Cravos, que é o direito ao voto, pois a abstenção não é a solução para a nossa região. Viva a democracia, viva a liberdade, viva a região, viva o 25 de Abril. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Marco Pires, pelas palavras que trouxe a representar o CDS.